Rodrigo, deixa eu só tentar reformular melhor. Porque eu tava aqui pensando, teve um artista que ele falou, o dia que eu cobrei X reais o metro quadrado, eu entendi que eu mudei de nível. Tem um cantor que fala, o dia que tal pessoa me chamou pra fazer um show, eu entendi que, poxa, tô no game certo. Realmente, o topo ele não chega. A vida é uma eterna busca por isso, né? Mas teve algum momento que você falou, cara, tô bem. Você entende? Ou quando você foi chamado por um desafio maior? Eu fiz um serviço há muitos anos atrás para a Unimed. Uhum. Aí meu pai me reconheceu. Legal. Aí eu falei, essa é a chave. tô no caminho certo. Entendi. Quando eu me tornei... E não foi por causa dele que te chamaram. Nunca nem... Não é? Rapaz, eu vou contar um pouquinho dessa minha história, né? Eu me formei pela Unic, aí eu fiz algumas pós, pós em Curitiba, o FMT, enfim. E eu trabalhava no porão da casa do meu pai. A casa do meu pai é uma casa boa, e na parte de cima tem um mezanino bem grande, mas tinha uma salinha lá com um ar-condicionado de 10 mil BTU e um calor da porra. Porque era, tipo, telhado e vinha um forro de madeira. Só que, pô, você recém-formado, você não tem grana, irmão. Você tem que... Só o meu escritório é aqui. Você tem que ralar. E assim, eu comecei... Como eu sempre tive muita facilidade de conhecer pessoas... Se fosse hoje, é só você falar que era home office. É chique, pô. Eu comecei a ter uns servicinhos picados. E assim foi, entendeu? Mas começou a dar muito resultado em relação ao que eu me propunha entregar. Por isso que eu sempre falo, o que você entrega, o que define o que você vai ser ou é como profissional. Entregar papel, eu não tô aqui para isso. E eu já falo pro meu cliente, cara, eu não tô aqui para ser seu amigo. Tô aqui para te entregar resultado. E às vezes eu vou falar para você coisas que você não quer ouvir. Também é papel do arquiteto, né? Não, é papel de qualquer profissional. De saber falar não também. Honestidade. Isso é outro problema no mercado. Legal. As pessoas têm medo de chegar pro cliente e falar assim, tá errado. Porque o cliente, ele quer que você... Não, tá errado. Por isso. Mas é a critério seu. Quantos cirurgiões plásticos deixaram de falar, né? Exato. Não. E a pessoa tá aí. Exato. Virou um Transformers. Exato, mas você tem que ser honesto, cara. Uhum. Porque assim, ó, você tem que ter Deus na sua vida. Você tem que honrar pai e mãe, ter caráter, honestidade. Isso hoje é um... Se você tem... Nossa, não. Você tem que ter. É obrigação. Obrigação, cara. Não é um bônus. Não, é obrigação. É requisito. Então, você ser honesto com o cliente é obrigação, cara. Obrigação. Mesmo que ele não queira ouvir. E o que é legal é depois de você ter alguns feedbacks. De vez em quando, eu recebo algumas coisas de cliente assim e eu peço para o meu marketing postar. Porque eu acho que aquilo serve de exemplo para muita gente que às vezes ouviu um não e não entendeu esse não. Uhum. Né? Eu acho que é importante, acima da vida, você passar exemplos para as pessoas. Indiferente, se você quer absorver aquilo, é seu. Se não, paciência. Mas você tem que estar com a tua consciência limpa do trabalho que você está propondo a entregar, entendeu? Eu sempre achei aquela frase, o cliente sempre tem razão, um lixo, na minha opinião. Porque às vezes é o que você está falando, né? Se o seu cliente colocar todas as vontades dele, e que às vezes são absurdas, né? E você falar sim, ok, vai sair um Frankenstein de vez em quando. Então você tem que convencer ele que ele está errado. É verdade. Uma coisa, faz sentido. Eu vou te dar um exemplo. A gente estava conversando aqui antes, né? Do próprio Village. Sim, um restaurante. O Pedro, quando ele me procurou, inclusive tem um vídeo no meu Instagram contando um pouco da história do Village, se vocês depois quiserem colocar, encaixando na entrevista, é bem interessante. Ele me procurou querendo fazer um café. Eu falei, não. Ele, o quê? Eu falei, porque o que você está me passando, você tem um potencial muito maior que isso. Aí ele, como assim? Eu falei, não, nós vamos fazer um restaurante que vai abrir almoço, jantar, vai ter brunch, vai ter um monte de coisa. Pô, mas... Aí começamos a fazer o trabalho todo. Ele tinha umas outras casas ali no fundo. Eu falei, pega tudo. Já pensando em aumentar. Não, já pensando em fazer aquilo dar resultado. Porque não adianta eu chegar para ele
trabalhar aquilo que ele quer e ele vai ganhar nada. Hoje o restaurante enche, lota, sabe? É um processo até você chegar no nível da excelência, é isso que a gente estava conversando, mas hoje você tem alguns padrões legais, entendeu? E com investimentos que às vezes não são estratosféricos, né? Então, o que o arquiteto de hoje em dia precisa ter para ter esse conhecimento? Porque isso aí é um faro para oportunidade de negócio, é referência com viagens no exterior, é tanta bagagem somada. Eu sempre brinco, Quais são essas eu brinco com a minha habilidades? equipe com relação a isso. Eu falo para ela, para de tomar cachaça em boteco. Vai comer um negócio em tal lugar, vai não sei o quê. Ah, mas é caro. Não, guarda o dinheiro. Se você guardar dinheiro de 2 cachaças na semana, vai. Por quê? Ninguém tira conhecimento, vivência. Você pode não ter dinheiro, mas conhecimento e vivência, aquilo ninguém tira de você. Então, Para arquitetura, então, isso é fundamental. não, né? é total, né? Quando a gente foi procurado por uma cervejaria para fazer um projeto de um bar no shopping, isso também é bem legal. Ele chegou e falou, Rodrigo, a gente tem essa área tal. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos colocar essa câmara fria de vocês em cima. Aí o outro rapaz, não dá. Eu falei, dá. Ele, não dá. Eu falei, se eu tô falando, dá. Aí eu olhei pra ele e falei, você já foi em tal lugar? Você já foi pra Bélgica, em tal lugar, assim, assado? Ele falou, não. Eu falei, eu já. Lá tem. Entra no Google. A importância de ter a referência. Exato. Aí ele olhou e falou, pois é, dá. Eu falei, Não é que dá? e tá funcionando. Mas essa é a vivência, né? Mesmo antes, por exemplo, de fazer cervejarias, eu fiz o caminho cervejeiro da Europa todo, sem saber. Que um dia Porque é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de tomar minha cerveja, gosto de tomar um negócio legal, sabe? Gosto de conhecer lugares. Então é importante essa bagagem que você acaba tendo. E isso tudo E eu vai também somando. eu sempre falo, né? As pessoas falam, mas você tem uma condição boa. Hoje, né? Eu trabalhava no porão. Não podemos esquecer disso. Meu primeiro carro foi uma Belina. Porra, irmão, uma Belina, velho. Não. A turma de L200, eu de Belina. Mas são essas coisas que fazem você ficar forte e ir correr atrás. Mas era um carro vintage. Hoje, né? O pessoal